Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Desde já eu agradeço a visita de vocês. Então já faz um tempinho que eu não gravei vídeos para o pessoal, devido à correria, aos imprevistos, mas estou aqui de volta gravando vídeos a respeito do tablet com Windows e do sistema Windows no geral. Então algumas pessoas às vezes elas perguntam, mas o seu canal só trata do tablet da DL com Windows? Não, pessoal. O objetivo desse canal é tratar sobre assuntos relacionados com o sistema operacional. Então, no momento, o foco está sendo o Windows e o tablet da DL, porque é o tablet que eu tenho para poder fazer os vídeos. Mas se surgir outra novidade, outra coisa referente ao sistema operacional, eu também vou estar tratando com vocês desses assuntos. Então, não só vamos falar de Windows, mas vamos trazer também outros assuntos interessantes para o canal. Então vamos lá ao vídeo de hoje. Muitas pessoas elas estão se perguntando se o tablet, por ter 1 GB de RAM, ele vai funcionar com a versão nova de aniversário que vai ser lançada ainda esse ano do Windows, a grande atualização, já que a Microsoft ela avisou que um dos requisitos mínimos é que o dispositivo tenha 2 GB de RAM para que o sistema ele rode de maneira lisa, de maneira boa, por assim dizer. Só que eu já venho testando. Eu sou um usuário Insider Preview, então eu já venho testando tanto no meu computador como também no tablet algumas versões prévias. E eu estou testando atualmente no meu tablet a versão 14.352, que é a anterior à que saiu agora, a 14.361. Eu não fiz a atualização para 361 devido a não ver tantas mudanças que mereçam o trabalho de fazer a atualização. Como todo mundo sabe, fazer a atualização num tablet com 16 GB de ROM é bem complicado, porque tem aquele problema de falta de espaço. Então eu não quis atualizar para essa nova versão. Vou esperar uma próxima sair, talvez com mais mudanças, aí sim vai valer mais a pena o trabalho. Porém, eu quero avisar para vocês desde já que eu estou testando essa versão prévia da grande atualização de aniversário e o tablet está funcionando bem. Então, se você tem conhecimento de informática e quiser fazer a atualização, vocês podem fazer tranquilo. Dá um pouquinho de trabalho, como também dá trabalho para atualizar do 8.1 para o 10, mas que vale a pena depois com o resultado final. Então eu vou mostrar para vocês apenas algumas das mudanças que essas versões elas estão fazendo no tablet, que eu achei realmente muito boa. Não todas, porque não tem como eu falar nesse vídeo sobre todas as mudanças, mas acho que eu achei mais significativa. Primeiro, na aparência. A tela de login, naquela que a gente coloca a nossa senha para poder entrar no sistema, ela mudou nessas versões mais atualizadas, nessas builds mais atualizadas, mais recentes. A mesma foto que vocês veem no fundo, né, na tela de bloqueio, é a mesma foto que vai permanecer na tela de login. Como eu já fiz, né, já liguei o meu tablet, já estou dentro do sistema antes do vídeo, então não vai aparecer. Mas quando você desliza, automaticamente a mesma forma continua e só aparece o espaço para que você faça o login, normalmente no Windows 10. Para comprovar para vocês a versão que eu estou usando, vocês conseguem observar, não sei, mas tem aí, ó, 14.352 do Windows 10 Home, que é a versão que já veio pré-instalada nesse tablet. Já tentei instalar a versão Pro, pessoal, não recomendo porque tomou muito espaço do dispositivo. Então, não é que o dispositivo ficou lento, mas eu achei que, como a gente gosta de economizar espaço, então não achei necessário. A ROM funciona bem para o tablet. Então vamos lá. Primeiro vocês observam que não houve muita mudança na questão dos blocos fixos. Eles continuam iguais e nós podemos também fazer aquela opção de adicionar mais blocos, o que faz com que tenha outra espaço para mais uma fileira de blocos fixos aqui. No meu já está ativada essa opção, por isso que eu aproveito bem a tela do tablet. Uma mudança que eu achei muito boa e que facilitou muito para nós que somos usuários de tablets foi esse novo menu que houve, que é em cascata. Na verdade ele fica aqui, ó, reduzido. Como eu estou na tela aqui com os blocos fixos, então vocês podem observar que está marcada essa segunda opção.
Mas se eu quiser ver todos os meus aplicativos, agora eu não preciso ir para menu, procurar meus aplicativos, não. Só basta eu clicar agora aqui nesse ícone, que todos os meus aplicativos eles serão listados na tela do tablet. Isso eu achei excelente. É uma mudança muito boa, porque antigamente a gente tinha um pouquinho mais de trabalho para procurar um aplicativo, e hoje não. Todos os aplicativos estão ao nosso alcance apenas com um clique. Aquela busca continua por letras e agora bem centralizada, o que facilita para nossa visualização e para nossa busca. Basta apenas clicar no aplicativo, na primeira letra do aplicativo que você deseja, para que você possa encontrá-lo mais facilmente. Nessa versão nova, quer dizer, a anterior, né, a 352, tem um novo Skype, que é o Skype Universal, o aplicativo universal. Pessoal, ele está muito bom, bem estável e está sendo melhorado a cada versão. Então, para quem gosta de usar o Skype, essas versões novas vão ser muito boas. Não atrapalhou o funcionamento da câmera, tá bom? Do tablet de forma nenhuma. Continua funcionando tudo normalmente como de costume nas versões anteriores e para quem tem a versão oficial, tanto do 8.1 como do 10. Aqui, quando você clica nessa parte aqui do menu, você consegue observar do que se trata cada parte, blocos fixados e todos os aplicativos. Como é um menu em cascata, então eu posso só ficar, depois que eu tomar conhecimento, aproveitando toda a tela do tablet e vendo só os ícones mais facilmente. Facilitou muito essa questão, por exemplo, de acesso ao explorador de arquivos, ao menu de configurações. Vocês conseguem obter agora acesso às coisas de forma mais rápida. Outra coisa que eu achei interessante na mudança foi a central de ações. Como eu estou sem nenhuma notificação no momento, mas eu vou falar para vocês a mudança que houve. Todas as notificações elas agora aparecem em categorias, em grupos. Então, se chega e-mails, vai aparecer uma partezinha só para e-mails. Se chegar notificações do sistema, vai aparecer em outra categoria, notificações do sistema. Se for do antivírus, também vai aparecer. Então, agora a central de ações ela está mais organizada. Essas são algumas das mudanças que o sistema fez. Por exemplo, também em configurações, a gente pode selecionar a opção de querer que os nossos aplicativos eles abram no tema escuro ou no tema claro, como é de costume. Eu gostei mais do tema escuro, eu achei melhor, né? Tem agora aqui a opção mais centralizada de fazer buscas de aplicações, de recursos do Windows, de configurações, ficou mais fácil, além da Cortana ela ter sido bem melhorada. Na versão nova, que é a 361, que eu não instalei, mas eu estou vendo se vai sair uma nova por esses dias, senão depois eu vou fazer a atualização para ela, a Cortana ela ainda foi melhorada. Eu achei que a única diferença significativa que houve entre essa versão e a mais nova foi essa, que a Cortana está mais organizada e foi bem melhorada. Mas eu não achei que valeu a pena ainda para fazer a atualização, já que dá um pouquinho de trabalho. Estou esperando uma versão futura. Se demorar a sair, eu atualizo para 361. Então, como eu havia falado para vocês, tanto lá no grupo no Facebook, a Microsoft anunciou que a grande atualização de aniversário, o requisito mínimo vai ser 2 GB de RAM. E o nosso tablet só tem 1 GB. Então, assim, eu vou seguindo a lógica. Se eu tenho um tablet de 1 GB de RAM, e ele está conseguindo processar bem essas versões prévias, que é da grande atualização de aniversário, eu acredito que quando sair a versão de aniversário, o nosso tablet vai rodar de boa, sem problema nenhum. Não é certeza porque eu não sei que mudanças ainda adicionais a Microsoft vai fazer. Porém, se acontecer do nosso tablet não funcionar com a grande versão de aniversário, eu vou informar para vocês e nós vamos fazer uma forma de atualizar pelo menos para a versão mais estável de um preview. Como no caso, a que eu estou usando, a 352, ela é bem estável, praticamente eu não vejo nenhum bug. Nessa versão, utilizo o tablet de maneira... Até a bateria, eu achei que a duração da bateria melhorou com essa versão. Não sei se foi uma impressão minha, mas eu achei que ela está sendo mais bem usada nessa nova versão. O tablet não esquenta, pessoal. Não tem aquele problema de superaquecimento, de um processamento muito grande, não. Tá normal o tablet, como se estivéssemos usando a versão que veio instalada nele.
Então, essas as minhas dicas de hoje. Então, se você quiser ser um insider preview, vocês podem fazer isso, desde que vocês tenham pelo menos um conhecimento mínimo de informática para poder voltar para a versão anterior, caso você tenha algum tipo de problema em relação ao uso do seu tablet. Então esse foi o meu vídeo, só para esclarecer para vocês que pode sim funcionar o nosso tablet com a versão de aniversário. Pelo menos as versões prévias sim, não sei a oficial. Mas pelo que tudo indica, o nosso tablet vai funcionar direitinho com essas versões. Então se vocês gostaram desse vídeo, vocês podem dar um like. Podem deixar seus comentários aí embaixo se vocês tiverem algum tipo de dúvida. Alguns links importantes como do site, do nosso grupo no Facebook vão estar aqui na descrição desse vídeo. Eu agradeço a visita de vocês, se inscrevam no canal, compartilhem que isso me ajuda bastante. E por hoje é só. Mas eu vou trazer outros vídeos falando sobre algumas novidades que a Microsoft vai fazer. Como por exemplo a nova ferramenta que ela vai lançar, que vai ajudar na atualização dos nossos dispositivos, tanto tablets como Windows. Então, valeu pessoal e até o próximo vídeo.